Olá, pessoal. Boa tarde a todos. É uma imensa satisfação estarmos aqui nesta terceira live e aproveitarmos com grande interesse as informações que serão apresentadas. Então, as organizações e o material que todos poderão aproveitar e façam as suas anotações durante a palestra e perguntas. Então, inicialmente no SIGA já concluíram as inscrições, ontem mesmo. Então, um aviso. Então, para os que não conseguiram fazer suas inscrições, já estão fechadas. No fórum, nós teremos, vai ser colocado e todos poderão assinar a frequência. Isso vai ser divulgado no decorrer. Então, os que já fizeram a sua inscrição, já no fórum será anexadas, verificadas as informações. No entanto, os que não fizeram a sua inscrição no SIGA, infelizmente, não terão o certificado no final do ciclo. Então, a importância de ter feito a inscrição, juntamente com as informações do fórum, são necessárias, garantem a seguridade do sistema e o acesso ao certificado. Mas no caso de alguns que não tiveram essa oportunidade, que segunda-feira não fizeram, não tem problema. Desde já podem, mesmo assim, assinar sua frequência no fórum, colocando suas fotos ou apresentações. Anexe as informações e enviem sua frequência, tá ok? Então, hoje, as pessoas que puderem assistir virão de lugares diferentes aqui no país. Então, talvez sejam professores, instrutores. Então, à medida que forem entrando, podem colocar sua localização no chat, suas informações pessoais. Então, estamos aguardando vocês já desde já colocarem, se identificarem de onde são, de que região, se trabalham em alguma instituição. Olá, então, vejamos, Luciana, o FMG distante. Olha, Mônica, da UFAL, a campus de Arapiraca. Feira de Santana, na Bahia, UFS. Que bom. Universidade Federal do Rio de Janeiro. É belíssima essa cidade. Eu amo esse lugar. Boa tarde. Piauí, Parnaíba. É UFT, não lembro o sinal, mas eu conheço a região. Olha, Minas Gerais, o FNMG. Eu nunca, futuramente, quem sabe, desejo conhecer essa região. Olha, o FAO, aqui do estado de Alagoas, Letras Português, que bom. Seja bem-vinda. Também o FAO,
aqui de Arapiraca. UFSC, curso de Letras Libras, Florianópolis. Maravilha, seja bem-vindo. Ceará, Poço Verde, não me lembro do sinal. É próximo aqui em Alagoas. Recife, professora UFRPE. Que bom. Então, Pedagogia de Minas Gerais. Conheço Minas. Bom, então, inicialmente temos alguns avisos. As apresentações, meu sinal é esse, meu nome é Gerlan, serei o mediador dessa live. Também queremos agradecer a todos vocês que demonstram interesse e atenção. Incentivamos todos a realizarem as suas anotações. Qualquer dúvida, também poderão utilizar o chat. Se desejar também fazer alguma entrevista ou pergunta, estabelecer algum contato. Então, vejam que, à medida que vocês fazem as perguntas, ela aparece aqui abaixo na tela. Então, podem utilizar o número do WhatsApp apresentado aqui para vocês indicarem as informações ou as dúvidas que vocês tiverem. Essas podem ser escritas em português e, no caso, as lives, algumas dúvidas poderão ser colocadas também em português. O mesmo link também será colocado no WhatsApp. Mais uma dica para vocês, que prestem devida atenção a toda a palestra. Convidaremos Mariane, a doutora Mariane, e poderão colocar suas dúvidas no fórum. Também o fórum apresentará ali, indicará as suas frequências. Nós iremos localizar as perguntas ou algumas informações, fotos. Você poderá colocar suas fotos, anexar nessa folha de frequência. Sim. E se talvez a informação não tiver acompanhando o áudio, não tiver acompanhando, vocês podem informar qualquer dificuldade que estão enfrentando durante a live, tá? É importante também já, caso já, infelizmente, já fechou o cigarro, mas os que já fizeram a inscrição, ou mesmo que não fizeram, podem também anexar essas informações no link que será disponibilizado no fórum, tá? Só que, infelizmente, não terão acesso ao certificado, porque há uma necessidade do sistema consolidar as informações do cigarro com o link de frequência. E no caso, ao término da palestra da doutora Mariane, então vocês poderão também assistir ela à noite, tá? Talvez em um outro momento no link. Mas nesse caso vocês não poderão, não será colocado a folha de frequência nem os anexos das informações. Então, a palestra, no entanto, vocês poderão ter acesso a essas informações. Antes, será uma pena, né? Se não puderem colocar essas informações mais à noite, mas desde já tentem aproveitar ao máximo a palestra possível. Então, agora, um momento especial, convidaremos a palestrante, doutora Mariane, que ela trabalha pela UFSC, em Florianópolis, Santa Catarina, e o tema que ela irá colocar é referencial curricular para a língua de sinais como L1, como primeira língua. Vamos convidar, então, a doutora Mariane.
Ok, obrigado. Então, você terá 30 minutos, então, para a palestra. Muito obrigado. Ok, posso iniciar então, já estando na tela a apresentação. Boa tarde a todos, é uma satisfação estar aqui com vocês, conheço alguns de vocês, alguns são novos na área da língua de sinais, né? Também nos comentários tenho visto várias pessoas de diversos estados diferentes do nosso país, e o que trago aqui é uma proposta de reflexão. Me pediram para desligar o meu microfone. Então, somente a intérprete está com o microfone ligado. O que hoje vou apresentar a vocês é um tema que não foi feito, não foi um trabalho realizado apenas por mim, não é um trabalho individual, é um trabalho de muitas pessoas, pessoas surdas, pessoas ouvintes, de polos diferentes, de salas com pessoas surdas também, e aí nós iniciamos uma grande discussão em um grupo de trabalho que resultou, então, nessa apresentação que eu vou trazer até vocês. Eu espero que vocês, alunos que estão hoje assistindo a essa apresentação, possam repensar, refletir e compreender a respeito dessa proposta que deve fazer parte da educação bilíngue. E é importante que vocês saibam que a comunidade surda vem fazendo suas lutas pela concretização da educação bilíngue há muitos anos, e muitas pesquisas têm comprovado a real importância, com extrema clareza, a necessidade do ensino da língua de sinais como primeira língua e a língua portuguesa como segunda língua. Então, a forma de trabalho, a maneira que esse ensino se dará e todos esses passos que devem ser dados são apresentados aqui nos referenciais que trago, que são os referenciais para o ensino de língua brasileira de sinais como primeira língua na educação escolar bilíngue de surdos. Bem, a nossa equipe técnica é composta por muitas pessoas, e aqui estão elencados todos esses nomes, são 26 professores de diversas universidades, que compõem o quadro de diversas universidades brasileiras, e professores que têm algum tipo de experiência com relação à área da língua de sinais, que têm esse conhecimento a respeito da legislação para a educação de surdos, e diferentes leituras nesse sentido. Então, são pessoas que realmente fazem parte desse tema e desse assunto. E 13 professores surdos, 14 professores ouvintes, 13 professores surdos, compondo o nosso trabalho. E nós fomos chamados pela diretora Crisiane, juntamente com coordenadora pedagógica bilíngue, Antonelli, para a projeção desse programa para a educação, juntamente com a Elisângela, que também faz parte dessa equipe,
no governo federal. Então, estivemos com elas no MEC, e há alguns meses atrás, então, fazendo a elaboração, e aí depois disso começou a pandemia. Pois bem, demos início então ao trabalho no mês de fevereiro, buscamos surdos de referência em diversos locais, profissionais de diversos estados do país, fizemos uma reunião presencial e, infelizmente, fomos acometidos por essa pandemia que nos tomou de sobressalto, e aí seguimos defendendo esse trabalho, porém de forma virtual, tivemos encontros periódicos, e elaboramos a partir disso esse texto que dá origem a esse referencial, e conversando, acordando com a Crisiane, vimos algumas outras possibilidades para dar andamento no trabalho e fazermos a publicação que está prevista para setembro, sob responsabilidade do MEC, de fazer a divulgação, a ampla divulgação para todas as instituições de ensino, que atendam crianças surdas, né, que tenham alunos surdos. Pois bem, o estudo que fizemos objetivava mapear todas as necessidades da educação básica e, logicamente, que havia, eu não sei se vocês têm conhecimento do BNCC, que é a Base Nacional Curricular, né, para o ensino, e ela é do MEC, né, e há, então, os conteúdos, tudo bem? Os conteúdos organizados, né, ela traz todos esses conteúdos organizados para o atendimento desses alunos, para que os alunos possam fazer a progressão a partir daquilo que eles já têm, já conhecem. Então, nós temos esse referencial, que é nacional, para as escolas indígenas. Ele é de 1998 e traz todo um trabalho focado especificamente para o atendimento do público nas escolas indígenas. Então, nós temos também o BNCC, que é originado, então, a partir de muitas reuniões, e aí nós tivemos esse trabalho também com a equipe de Libras. Temos também outros documentos, outras legislações, que é o PNE de 2013, que também contribuiu para que a gente pudesse criar os referenciais para essa educação a partir de agora. Também foi utilizado o documento A Educação que Nós Surdos Queremos, de 1999, que trata de tudo aquilo que é necessário para a educação de surdos desde a mais tenra idade. Então, desde a educação da estimulação precoce até ao mais alto nível escolar, de escolarização. Então, são trazidas diversas diretrizes a partir das necessidades das pessoas surdas. Então, esse documento também foi um documento considerado nessa elaboração do nosso trabalho. Além dele, nós tivemos também outros documentos, como a Declaração dos Direitos Humanos, a partir da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito das Pessoas com Deficiência. Então, esse documento, ele não vem de algo criado, ele é apenas um reflexo dessa luta de tantos anos, com muitos e muitos documentos que já foram gerados e que trazem todas essas necessidades que temos para a educação bilíngue. Próximo PowerPoint. Próximo slide.
O próximo, por favor. Por favor, alguém poderia avançar o PowerPoint, passar para o próximo slide? Por favor, obrigada. Bem, aqui apresento, então, a respeito da alfabetização e da educação infantil, além dos anos iniciais e EJA, do 2º ao 5º ano, anos finais, do 6º ao 9º ano, e o ensino médio e EJA, do 1º ao 3º ano. Então, são divididos por grupos de professores, de acordo com os perfis, experiências e o conhecimento de cada um, com base nesses núcleos, né, de ensino, alfabetização, anos iniciais, anos finais, e todas as possibilidades e tudo aquilo que é importante que o conteúdo possa abranger. Os referenciais não tratam do ensino do português, eles tratam de referências, estratégias, formas, possibilidades de desenvolvimento de competências a partir da língua de sinais. Eu também acho que não me atentei a informá-los de que a equipe que tem atuado no MEC, ela conta também com uma outra comissão que tem a elaboração de um outro material que é para o ensino de língua portuguesa como segunda língua. Me parece que são 25 professores que têm trabalhado nesse tipo de documentação para o desenvolvimento do ensino da língua portuguesa. Então, nós temos essa questão, esses professores tratam na proposta de ensino de atividades de português, ou seja, português como segunda língua, avaliando os diferentes níveis. Eu não faço parte dessa equipe, a equipe da qual faço parte é a equipe que tem pensado e tem se debruçado nessas referências para ensino de língua de sinais. E aí, depois que as equipes tiverem concluído seus trabalhos, nós faremos, então, essa costura dos dois trabalhos para que eles possam andar juntos. Próximo slide, por gentileza. Não é esse, por favor. É o que trata dos conteúdos escolares da Libras. Não é este PowerPoint, não é este slide. Por gentileza, volta mais um, volte, retorna, não. Isso. Então, os diferentes níveis de escolarização precisam ter como referência principalmente a língua de sinais, para além da gramática, das expressões corporais, e com os bebês, tudo já deve ser ensinado. Então, a estimulação precoce, ela faz parte da educação também, ela é parte dessa educação, que é o estímulo a partir da língua de sinais também é educação para crianças surdas. Também a apresentação de textos, de materiais, de histórias sinalizadas, de histórias de humor, histórias dramáticas, diferentes gêneros que fazem parte, para que os alunos possam aprender, ter contato com os diferentes tipos e diferentes gêneros da comunidade surda. A poesia e os mais diversos tipos de arte, as questões de gênero também, homens, mulheres, apresentando formas diferentes de apresentação, além da aprendizagem da cultura surda, questões de comunidade, identidade, costumes, os gêneros, as tipologias também, e que também outras línguas de sinais, ou outras línguas adicionais, possam também fazer parte. Então, para que o surdo possa sentir-se cada vez mais seguro de si, assumindo sua própria identidade, desde muito jovem já possa sentir-se seguro para dizer quem é e como se sente. Então,
Tudo isso é muito importante. A questão da cultura surda é justamente para a preservação e para que ele possa sentir-se mais seguro dentro da sua própria comunidade, que possa gerar seu autoconhecimento e, a partir daí, oferecer as mais diversas possibilidades de práticas de arte, poesia, história, fruição, que ele possa estudar também a literatura surda, de forma geral, adaptações, materiais originais de literatura surda, contação de histórias dos mais diversos gêneros e tipologias, traduções também. Então, poderiam ser vídeos ou escritas de sinais, diferentes estratégias também, dentro dos referenciais que a gente possa explicar, né? Além disso, o autoconhecimento e o orgulho de ser surdo. Então, dentro da escola bilíngue, é necessário que se possa ensinar trazer, né, esse orgulho surdo aos alunos, para que os surdos possam ser a referência do outro. Além disso, o conhecimento a respeito dos direitos, os direitos que se tem, as lutas que já foram travadas, e o movimento social surdo. Atualmente, nós temos as línguas de sinais das comunidades indígenas que precisam ser consideradas também, valorizadas, mostradas, e outras comunidades também que têm suas línguas locais também precisam tê-las e também têm direito ao ensino da língua de sinais, considerando sua realidade, suas línguas. E também que as pessoas possam saber a respeito da questão da pluralidade cultural, das situações de saúde, cuidado de si dentro das comunidades surdas. As crianças não têm acesso às informações em língua de sinais hoje em dia, por exemplo. Então, é importante que essas informações cheguem às crianças para saber de situações como essa pandemia que estamos vivendo atualmente, por exemplo. Obrigada. Nosso grupo também tem atentado para pensar na diversidade brasileira, os pequenos municípios, os municípios que são mais urbanos. Então, o referencial, ele vai trazer uma diversidade muito grande para o atendimento de surdos em diversos locais. Ele não é algo homogêneo. Então, as secretarias de educação dos municípios, elas precisam começar a ter esses contatos para a criação das escolas bilíngues nas suas regiões, nas suas cidades, e são aquelas onde o aluno vai ter como a língua de instrução, que é a língua de sinais. Então, a professora Crisiane informa que é a própria prefeitura que vai, a responsabilidade é do próprio professor, desculpem, o esforço deve ser feito pelo professor, não é responsabilidade do intérprete, e nós não queremos que a educação bilíngue se dê a partir dos intérpretes, e sim que ela se dê com a língua de instrução, a língua de sinais, a partir dos professores, então que os professores possam trabalhar com seus alunos e que os alunos possam se sentir confortáveis no momento da aprendizagem, utilizando a sua língua. Então, que nós não tenhamos essa mediação feita por intérpretes, e sim que a educação flua de forma direta entre o educador e seus alunos. Em momentos de mediação, sim, os intérpretes são profissionais importantes e necessários dentro do ambiente escolar, porém não dentro da sala de aula, onde a língua de instrução deve ser, sim, a Libras. Nas escolas bilíngues, é importante também que as referências sejam seguidas pensando na educação com base na língua de sinais, sem a mediação de intérpretes nessa relação entre professor e aluno.
Em cidades e municípios de interior que não comportem escolas bilíngues de surdos, deve-se garantir essa educação bilíngue em classes bilíngues de surdos nas escolas comuns que não são escolas bilíngues. E que, dessa forma, o trabalho seja feito também a partir daquilo que nós trazemos nesses referenciais que menciono, que é o ensino da gramática, da ontologia, da tipologia e de todos aqueles elementos que mencionei anteriormente. A classe mista e a classe inclusiva nas escolas, nós já sabemos que realmente são muito complexas, porque são estruturas que não são as escolas bilíngues, porém, a língua de sinais precisa seguir sendo fazendo parte do componente curricular da Libras como segunda língua. Então, dentro do projeto político-pedagógico, precisa estar abrangendo a língua de sinais. E é preciso que 2, 3, 4 surdos possam fazer parte dessa elaboração. Então, que surdos possam fazer parte para pensar nos conteúdos das aulas de ciências a partir da língua de sinais. O professor possa dizer algo que é relacionado àquela matéria, àquela disciplina, e que o professor surdo elabore o material em língua de sinais e que o trabalho seja feito conjuntamente a partir daquele conteúdo que o professor está estabelecendo. Então, que vídeos em língua de sinais sejam utilizados, que professores surdos coparticipem da educação, que trabalhem em codocência, ensinando em locais onde as escolas bilíngues não sejam ainda uma realidade. A professora Crisiane menciona que o governo federal tem como objetivo que muitas escolas bilíngues sejam criadas. Então, isso é algo que tem que vir das prefeituras, mas a partir daí temos essas primeiras necessidades a serem atendidas antes que a escola bilíngue seja uma realidade. Nas referências também pensamos a respeito dos conteúdos para o ensino superior. Mas para além do ensino superior, nós também precisamos pensar no Serviço de Atendimento Especializado Bilíngue de Surdos, que é o SAE, para pessoas surdas que tiveram aquisição tardia, dificuldades de aprendizagem da língua de sinais, então que possam fazer essa recuperação, esse conhecimento da língua de sinais concomitante ao período de ensino, isso também é uma proposta. A segunda proposta é relativa a Libras em Campos, caminhos para a ambiência surda. Temos muita experiência em locais como o Rio Grande do Sul, por exemplo, escolas que atendem da educação, do ensino de estimulação precoce até os níveis mais altos da educação e o ensino de jovens e adultos, que alunos responsáveis, não o professor, mas outros alunos possam ser responsáveis por organizar alguma atividade de discussão na escola toda. Por exemplo, falar sobre a vacina. Alunos adultos buscam informações e aí vão trazer e passar isso para as crianças e conversar com elas a partir das necessidades, das coisas, das informações e um pouco da realidade do ambiente, para que as crianças possam se sentir cada vez mais estimuladas. Nas escolas do Rio Grande do Sul, isso tem sido uma prática muito satisfatória, de grande sucesso, realmente, na educação, porque ficava um pouco pedante para eles que alguns professores no início não tinham uma fluência muito grande, então não vinham muitos sinais, alguns sinais, e os alunos se sentiam entediados. Quando essas interações com os alunos adultos começou a realmente acontecer, isso foi realmente bastante benéfico para as crianças. Então, esse é um ponto que
está previsto também de acontecer. Além disso, o programa de família com bebês e crianças surdas. Então, o atendimento para aqueles pais que se sentem mal, que se sentem preocupados, que possam, porventura, estar chocados com a notícia, o desconhecimento, as dúvidas com relação à estimulação dos trabalhos fonoarticulatórios, ou a língua de sinais, ou o implante. Então, que orientações nesse sentido, trabalhos com esses pais, atendimento, acolhimento, possam ser feitos, e para que as famílias possam se sentir acolhidas. Isso é algo que raramente tem ocorrido, porque, infelizmente, essa responsabilidade não recai sobre a escola. Então, é importante que seja trabalhado tanto a saúde quanto o ambiente escolar das pessoas surdas. E questões muito simples do dia a dia, que sejam trabalhadas, explicadas, sejam orientações iniciais para os pais, para que os pais compreendam a importância da comunicação, da visualidade, questões psicológicas. Então, diferentes profissionais, psicólogos, médicos, possam atuar também para o acolhimento desses pais quando do diagnóstico de que a criança é surda. Na referência também, trazemos algo de extrema relevância, que é com relação à promoção da identidade linguística da comunidade surda. Para que o sujeito possa construir-se e se autoconhecer, se reconhecer como surdo, porque boa parte das crianças sentem-se isoladas e acham que são únicas e que, por serem diferentes de das suas famílias, que em geral são famílias ouvintes. Então, que para as crianças possa ser claro que sua identidade pode ser diferente da dos seus pais, mas que existem outras pessoas. Então, há um estranhamento quando uma criança tem, por exemplo, criança surda, tem um irmão ouvinte. Então, que essas questões, essas dúvidas, esse estranhamento possa ser dirimido a partir do conhecimento, a partir das informações, e que a criança possa se compreender e se reconhecer cada vez mais. Isso diminui muitos problemas podem ser evitados. E que a estimulação e a criação de ambientes linguísticos é realmente muito importante para a aquisição da Libras. Então, é algo básico para que a criança possa adquirir depois o português como segunda língua. Os documentos que estamos prestes a publicar trazem também a questão da escrita da língua de sinais, materiais visuais com vídeos em língua de sinais, apresentações em língua de sinais, e outras referências que queremos, como, por exemplo, pessoas de referência na comunidade surda, pessoas mais velhas. Talvez as crianças, por exemplo, não me conheçam, então em festas as pessoas podem conhecer pessoas mais velhas da comunidade, pessoas que já estão há muito tempo, né? E que essas crianças possam conhecer e saber que há outras pessoas no mundo que também são surdas, que isso promove o reconhecimento da criança. E perceber também outras referências. Então, a escrita de sinais é extremamente importante, vídeos em língua de sinais. Atualmente, nós temos diferentes tecnologias, temos o YouTube, temos plataformas, algumas ruins, outras melhores. Eu sou professora, né, e sei que a gente busca sempre isso. Então, quando se trabalha com crianças, é importante que se pense materiais que vão chamar a atenção delas. Eu estou quase concluindo. Bem, o que esperamos a partir disso, como divulgação através do MEC, desses documentos referenciais para a educação da língua de sinais, que está prevista para se iniciar da estimulação precoce
aos demais níveis da educação, com um foco na visualidade, é algo que se pense em todos os elementos e todas as necessidades da criança surda, desde a troca de olhar, realmente da visualidade, dos estímulos que a criança precisa ter, porque a criança, ela vai reconhecer, a criança ouvinte reconhece através da voz do pai, da mãe, quem é quem, ela vai conseguindo discernir. E a criança surda, a partir disso, ela pode ir aprendendo e também ir reconhecendo, também ela vai fazer o reconhecimento a partir de outros elementos visuais, como a luz que pisca quando é para ser um intervalo, por exemplo. Então, outros elementos vão aparecendo dentro dessa cultura mais visual. E também a escrita de sinais, ela é muito importante. Então, há algumas pessoas que confundem a educação bilíngue achando que a estimulação fonoarticulatória, ela faz parte também do ensino para a criança. Não, os pais podem optar por esse tipo de estímulo, porém ele deve ser feito fora do ambiente escolar. O ambiente escolar é um ambiente onde deve circular a língua de instrução, que é a língua de sinais, e a língua portuguesa como uma modalidade de escrita. Bem, um outro ponto é que quando há alguma questão, algum problema, os alunos começam a aprender a como se posicionar, como eles podem estabelecer uma crítica, como eles podem falar, como eles podem dominar a sua língua de forma a utilizá-la em diferentes ambientes. Então, o BNCC traz que os alunos ouvintes também precisam aprender a se posicionar, a defender seus direitos, a conhecer suas necessidades, saber e entender as diferenças entre cada sujeito. Então, isso é muito importante que seja estimulado nos alunos, o pensamento crítico, a construção de questões do seu país. No ensino médio, diferentes competências o aluno precisa desenvolver. Os alunos com 13, 14 anos já começam a pensar que formação profissional pretendem seguir, trabalhar em diferentes cursos, pedagogia, letras libras, dentro da educação bilíngue, ou escolher outras profissões diferentes que o aluno se sinta à vontade. Nós temos o Enem em Libras, que também esses jovens podem entrar, porque as provas são feitas em videoaulas. Então, que eles possam também preparar-se para o Enem a partir da tecnologia, dos materiais. E após a formação no ensino médio, que elas possam cursar o ensino superior e ingressar no mercado de trabalho, sentir-se inclusas na sociedade, com pessoas com consciência de suas capacidades, seus conhecimentos. E no ensino superior, nós temos 3 questões: a formação de letras libras, para a formação de intérpretes, tradutores, surdos também podem, tem crescido muito o mercado de interpretação para pessoas surdas, e o ensino também de língua de sinais como segunda língua. A UNB está trabalhando a língua portuguesa como segunda língua, né, letras de português como segunda língua, então também é uma possibilidade. A pedagogia bilíngue é um outro curso, e caso o aluno não queira nenhum desses cursos, ele também tem a consciência de escolher com sua responsabilidade nos mais diversos cursos, ingressando a partir das diferentes possibilidades. Então, nós temos um documento aí de 500 páginas, com todo o detalhamento de como deve ser feita a educação bilíngue em todos os seus níveis de instrução, de ensino, e a criação das escolas bilíngues.
Os referenciais vão contribuir para que possamos pensar na avaliação dos alunos e que o olhar seja dado a partir das competências e habilidades que os alunos precisam responder, nos mais diversos níveis, assim como é necessário na língua portuguesa, e que esses conhecimentos vão se tornando mais complexos ao longo da escolaridade. Então, há essa questão de se dizer que o Enem é algo que é realmente bastante complexo, exige um conhecimento muito grande, então, que esse estímulo venha desde a educação da estimulação precoce até os mais variados níveis, para que a criança, a partir desse conhecimento muito grande da língua, possa ir adquirindo novos e outros conhecimentos. Então, que outros alunos possam fazer parte, outros profissionais possam fazer parte, e que a mudança possa realmente se efetivar em breve. Em 2019, nós tínhamos uma proposta e nós, surdos, queremos muitas coisas, então queremos que esse momento possa se estender, que toda essa educação possa se estender para os mais variados estados, e temos lutado sempre, há muitos anos, para que isso se efetive. Os referenciais trazem a questão das escolas para surdos, aquelas que já existem, por exemplo, São Paulo e outros lugares já existem, em Florianópolis não existe, e que esses referenciais possam ser utilizados para a criação do currículo e a elaboração de um trabalho dentro dessas escolas bilíngues. Então, o trabalho do documento que elaboramos pode levar 5, 10 anos para se efetivar dentro das escolas, críticas podem existir, alterações também podem, porque o referencial, ele vai inaugurar um novo momento, mas aí nós precisamos pensar a partir do currículo no olhar das comunidades indígenas, de pessoas ouvintes do interior ou de cidades maiores, dos centros urbanos. Então, no mês de setembro, a diretora Crisiane pretende que seja publicado esse documento. E agora, então, fiquem à vontade para trazer suas perguntas, dúvidas, questionamentos. Estou aqui. Agora queremos agradecer a Mariane, a palestrante, tá tudo bem? Estou Então, conseguindo ver, sim. desejamos a... Desejamos agradecer, todos receberam o link, podem postar suas dúvidas, lembrando que podem fazer isso em português ou através de vídeo. Deixa-me ver se já tudo bem. Então, nós agradecemos a maravilhosa palestra. Também várias pessoas, se desejarem, poderão fazer suas perguntas. Muitos que Posso demonstram responder aos interesse. questionamentos? Muito obrigada. Posso responder? Com relação à pandemia, alguém fez uma pergunta, né, desse momento tão difícil, e eu não vou falar muito sobre essa questão, né, nesse momento da pandemia, nós estamos trabalhando mesmo assim na elaboração desse documento, mas nos preocupa muito o atendimento, né, das pessoas surdas nesse momento. E eu acho que seria importante que o direcionamento dessas perguntas fosse à diretora Crisiane, né,
porque nós sabemos que, assim como as escolas ouvintes, que também têm se debruçado em trabalhar com os alunos nesse momento de dificuldade, é importante também que se pense como isso está sendo feito para o público surdo. Mais alguma questão? Excelente pergunta. Os referenciais trazem a estimulação precoce, o ensino dos bebês, né, até os diferentes níveis de educação, e aqueles que já forem egressos do curso de Letras Libras também podem atuar nesse ensino, né, retornar para concretizar esse ensino, trazendo poesias, antologias à arte, o trabalho com a gramática, o trabalho de linguística, né, abordando os diferentes níveis de análise, fonética, fonologia, morfologia, sintaxe, tudo isso conteúdos abordados já no curso de Letras Libras. Então, é possível sim que os alunos egressos do curso de Letras Libras possam atuar ensinando. E é importante ressaltar que para o ensino com as crianças muito pequenas, é preciso que a formação seja pedagogia bilíngue, para estimulação precoce, o ensino infantil, educação infantil e dos bebês, né, das crianças muito pequenas. Bem, a diretora Crisiane tem falado da questão dessa formação complementar. Na UFSC, nós, juntamente com a professora Ronice, temos organizado já um material que encaminhamos à professora, a diretora Crisiane, para que nós pensemos nesse ensino complementar, né, então, que também vai fazer parte do referencial, porque algumas pessoas já estão formadas há muitos anos ou estão atuando em outras áreas que não a educação bilíngue, e nós queremos contribuir com as pessoas para que possam também nos auxiliar a ampliar ainda mais a educação bilíngue, né, então o ensino da EAD e diferentes materiais que nós disponibilizamos com tradução, e é importante que tenhamos professores com uma formação complementar para contribuir ainda mais com este ensino. Olá, Mariane, tudo bem? Eu vi nos seus slides que você falou a respeito das escolas, de, por exemplo, classes com aulas de arquitetura, de geografia, enfim. Você falou sobre escolas no Brasil todo. Eu me formei há algum tempo, agora eu dou aula dentro do Letras Libras, me formei em arquitetura e eu tentei, então, juntar arquitetura e Letras Libras. Por exemplo, né, eu sei que existem diversas regras arquitetônicas para a construção de escolas bilíngues, por exemplo. Você conhece alguma coisa relativa a isso? Algumas regras de arquitetura na construção de escolas bilíngues? É muito importante pensar esse espaço, né, no sentido do conforto, e realmente, como você mencionou, das salas serem projetadas com um semicírculo, por exemplo, para ministrarmos as aulas, e nós nos debruçamos mais na questão dos conteúdos, mas o trabalho em sala de aula com bebês, por exemplo, sempre deve ser feito com o bebê ao colo, para que o bebê possa manter o contato visual com o educador. Então, são pontos muito, são detalhes, né, que realmente temos trabalhado. Então, temos várias orientações. E as referências que fizemos também, solicitamos que diversos vídeos de literatura apareçam, mas que não se coloque intérpretes e que o professor mesmo possa elaborar.
de própria autoria e que o material possa ser feito diretamente a partir da língua de sinais. Esse é um encaminhamento que nós temos, é uma orientação, a partir de surdos referência da comunidade que possam fazê-lo para as crianças da educação infantil. Ainda não temos um regramento tão detalhado, e isso é um compromisso que a própria diretora Crisiane estabeleceu. Não pensamos ainda nessa questão das salas, porque para poucos alunos é importante que as turmas tenham entre 10 e 15 alunos, né? É diferente de turmas de crianças ouvintes, em que tem 30, 35 alunos em uma mesma sala e a organização é outra. Então, essa questão arquitetônica é muito importante para que o acesso à informação seja também garantido. Muito obrigada pela pergunta. Essa é uma pergunta bastante complexa. Pois bem, as cidades de interior realmente são um grande desafio e há um diálogo com as secretarias de educação e talvez de saúde também, porque há um acesso à fonoaudiologia, por exemplo, né, em alguns municípios, que há pessoas surdas, então às vezes tem uma quantidade maior de pessoas surdas no mesmo município, em outros menos. Aqui em Florianópolis existem 600 jovens surdos. É preciso que essas informações cheguem a eles e que essas informações da quantidade de surdos chegue também às secretarias para que as classes possam ser criadas. Classes de segundo ano, de terceiro ano, não necessariamente a construção de uma escola, se isso não é algo possível pelo orçamento da prefeitura, mas que a garantia do ensino bilíngue e da língua de sinais como língua de instrução seja feito, seja garantido mesmo para esses alunos. Então, é um trabalho muito grande, sempre de uma luta muito árdua e contínua, né? Então, é muito difícil, porque às vezes são muitas as barreiras, né? E são diferentes informações. É importante que haja uma garantia. E no curso de Letras Libras, muitos de vocês puderam ter um aprendizado muito diferenciado, e é isso que é fundamental. O documento da WFD, que fala a respeito das classes, precisa ser acima de 8 alunos para que tenham contato e que tenham também questões de gênero garantidas. E no MEC é algo que ainda não temos esclarecido nesse documento. As associações de surdos, a FENEIS, as lideranças surdas também, precisam apresentar, né, e passar todas as referências, apresentar o decreto, porque muitas secretarias de cidades de interior desconhecem essas questões. Então, nós que estamos na luta, conhecemos e precisamos fazer essa defesa, não é algo que é unicamente uma responsabilidade da diretora Crisiane, por exemplo. Todos nós podemos contribuir. Mais uma pergunta? Seja feito, seja garantido mesmo para esses alunos. Então, é um trabalho muito grande, sempre de uma luta muito árdua. Pode perguntar, fique à vontade. Olá, Mariane, tudo bem? Eu sou Mirela e eu queria perguntar, porque eu fiquei aqui pensando, você fala sobre educação bilíngue, que realmente é um assunto muito importante, mas a minha reflexão é a seguinte. Por exemplo, né, nós temos pessoas formadas em pedagogia, em biologia, em física, enfim, em diferentes áreas. Mas a gente sabe que a grande maioria dos surdos hoje, eles são formados no Letras Libras, eles não têm formação nessas disciplinas específicas. Então, a minha questão a gente sabe sim a importância do Letras Libras,
Mas Letras Libras é, fazendo comparativo, é a língua portuguesa das escolas regulares. Então, esses professores, eles estão formados em letras libras, eles conhecem a estrutura da língua de sinais, enfim. Mas e professores nessas formações diferentes, de disciplinas diferentes, como é que a gente poderia pensar nisso? Enfim, é uma reflexão. É fundamental que possa ser garantido realmente todos os direitos básicos às crianças. O BNCC, ele tem articulação de diversas disciplinas, ciências, matemática, etc. Os referenciais de ensino para as comunidades indígenas, eles trazem um pouco menos, eles trazem as questões corporais, matemática e outros elementos que fazem parte do trabalho realizado nas comunidades indígenas. E nós, nossa equipe, nossa comissão de Libras, repensou a respeito da questão do português como segunda língua. São 25 professores que têm trabalhado nesse sentido, questões relativas, por exemplo, à biologia. Então, eles elencam que seria mais importante questões da língua portuguesa. Então, isso faz parte do BNCC. Então, fizeram algumas adaptações. A equipe de Libras esteve fora nesse período, não estava sendo abrangido o nosso trabalho. Então, o que nós fizemos foi um documento elaborado pensando nas crianças surdas, pela garantia do direito linguístico dessas crianças surdas, porque muitas delas acabam tendo um contato tardio, lá pelos 15 anos, com sua língua, e as crianças acabam tendo um risco gravíssimo de ter outros problemas e até mesmo sequelas oriundas desse ensino tardio da sua língua, dessa aquisição tardia. Então, o que nós conseguimos fazer foi realmente elaborar, a partir desses movimentos surdos, dos movimentos sociais surdos, e de todo o trabalho que tem sido feito, fizemos essa discussão do BNCC, e também pensamos na questão do currículo que precisa ser rediscutido a cada 2 anos, a cada 3 anos. E como havia uma grande urgência do MEC em que essa decisão fosse feita, em que esses parâmetros e essas regulamentações fossem tocadas de fato para que as coisas possam andar, então fizemos. E nós sabemos que a realidade brasileira é que temos pouquíssimas escolas para surdos no Brasil. Então, pretendemos que isso aumente, tenhamos mais, mas hoje não é uma realidade, infelizmente. Sim, sim, conforme mencionei, falta pouco tempo, estamos agora na fase de revisão do material, e aí vai ser feita a leitura pela equipe do MEC, que é responsável pela divulgação desse trabalho, e o que se pretende é que ele seja divulgado a partir de setembro deste ano sim, e aí a criação das escolas e desse desdobramento mesmo das orientações do referencial, que isso possa ocorrer a partir de 2021. Essa é a nossa estimativa. Mais alguma questão? Pois não?
Olá, boa tarde, Mariane. Então, nós temos um problema nas escolas bilíngues, por exemplo, crianças acima de 5 anos, de 8 anos é uma dificuldade, abaixo dessa idade é outra dificuldade. Nós temos, por exemplo, na quarta para o quinto ano, são poucos os alunos que estão presentes, sexto e sétimo, eles acabam juntando turmas por pouca quantidade de alunos. Então, essa redução, ela tem prejudicado e até algumas escolas tem fechado por conta da pouca quantidade de alunos. Então, esse documento tem que contemplar essas crianças surdas que estão no local com poucos pares ali. Então, em vários locais, várias regiões, em várias cidades do estado, acontece isso. Não existe o número de alunos suficiente. Então, como se altera isso? Essa flexibilização desse documento para que possam ter, por exemplo, 5 ou 6 alunos e aceite a criação dessas salas bilíngues, porque a maioria aceita acima de 8. Então, são poucas as crianças nessa faixa etária. Então, a proposta ela vai incluir isso? Obrigada pela pergunta, bastante complexa. Eu falei com relação à quantidade de alunos prevista no documento da WFD, que em sala de aula do primeiro ano, por exemplo, que era importante que tivessem acima de 8 alunos pela questão da interação, mas nós não temos uma quantidade estabelecida nos documentos oficiais que temos. Sua questão foi relacionada às escolas, né? Em cidades maiores, de acordo com a quantidade da população, né, quantidade de habitantes, é preciso se considerar a quantidade de pessoas surdas e aí a criação de uma escola de acordo com a quantidade e a necessidade. Então, temos as orientações gerais para a educação bilíngue, de um documento que já existe, e ali solicita-se que municípios em que há poucos alunos surdos, as prefeituras ou estados possam contratar o transporte para garantia do deslocamento desses alunos para outras cidades próximas que tenham o ensino bilíngue. Porém, há exigência para que as crianças possam fazer parte desse transporte a partir dos 12 anos. Não como se garante o ensino para as crianças menores, uma vez que as famílias acabam se responsabilizando, pois a prefeitura só pode se responsabilizar pelo transporte a partir dos 12 anos de idade. Então, isso é algo que nós não temos como responder nesse momento, que é preciso pensar nas famílias, e aí nos estados, na realidade de cada prefeitura também, dessa continuidade da educação nessas escolas menores, ou a tentativa de se manter as crianças em classes bilíngues, por garantias, para evitar que se coloque essas crianças com uma educação garantida por intérpretes, que não é o nosso interesse. Então, muitas crianças surdas sequer estão inseridas no ambiente escolar. Então, é muito importante que sejam trazidas todas as crianças e que se pense também, né, no grau de escolarização de cada uma delas, nos níveis de ensino de cada uma. Então, eu acompanho, né, a escola bilíngue que tem por aqui, eu vejo o que está acontecendo por lá, e o que acontece? Então, o responsável, ele fica aflito, porque ele tem medo de que essa escola acabe fechando. Então, é uma dificuldade que as pessoas estão passando agora. Então, o que tem acontecido? Na sala de terceiro e quarto ano, quando tem poucos alunos, abaixo de 8 no caso, eles colocam esse aluno com outra sala, com outros alunos. Mas como que o professor de uma outra série vai conseguir se dividir e ensinar esses dois grupos de aluno? Então, essa confusão tem acontecido. Então, as pessoas têm medo de que essas escolas acabem fechando por conta desse tipo de problema.
Realmente, essa é uma dificuldade muito grande, ter alunos com diferentes níveis de escolarização, né? De diferentes fases, terceiro, quarto ano, por exemplo. Não é bom que estejam mesma sala, porque o professor teria que trabalhar as duas questões, né? E tem muitas escolas que têm sido fechadas, sim. No Rio Grande do Sul, nós tivemos o fechamento de uma escola. Muito se tem dialogado nesse sentido e pensado nas questões de transporte também, e pensado em aumentar a quantidade de alunos por regiões, né? Na região que você mencionou, é importante ver nesse documento, ele tem uma guia com orientações acerca do transporte a partir da idade em que o transporte é permitido. E a legislação, ela não é apenas para crianças surdas, ela é para todas as crianças, que a prefeitura só pode se responsabilizar pelo transporte das crianças a partir dos 12 anos. Então, nós temos essas orientações nesse sentido. E é importante que a gente faça a leitura e o estudo de diferentes documentos, porque é algo, de fato, bastante complexo. Obrigado, professora. Agradecemos a doutora Mariane, pela palestra. E nós observamos que muitos realizaram perguntas no fórum. E, claro, esperamos que, infelizmente, não podemos responder a todas as perguntas. Então, perceberam que aqui a informação indica que podem utilizar informações através do link da frequência que está sendo disponibilizado no decorrer da palestra. Também será enviado para o chat. Às vezes fica um pouco difícil. Então, apenas assistir e você percebe a informação aqui no vídeo, abaixo, e no fórum você vai lá e envia sua pergunta, ou responde alguma questão. Então, estamos chegando ao fim das perguntas, das dúvidas, das entrevistas, e queremos agradecer a todos pela atenção, agradecermos essa palestra. Então, logo mais à noite, convidaremos uma professora, professor Bruno, mestrado, da UFBA, e lecionará o tema relacionado à psicologia na língua de sinais. Tá? Isso envolvendo a questão do bullying. Então, estamos convidando a todos que aproveitem, não percam esse momento, será de muito instrutivo. Tá? Lembrando que sempre as informações poderão ser postadas no fórum. Até mais a todos, um forte abraço.